Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração, em tua vida, em teu lar, em tua família. Quem vos fala, esse mesmo, irmão Daniel Duarte. Hoje nós vamos dar sequência e conclusão ao estudo sobre o dízimo. Hoje vamos falar do dízimo na dispensação da graça. Logo depois, quando nós acabarmos o estudo sobre o dízimo, iremos falar sobre as dispensações, isto é, as 7 dispensações, para que você compreenda os períodos que são chamados de dispensações, eras, entre outras, a qual são 7. Então nós estamos aqui e já estamos na dispensação da graça. Não estamos mais debaixo da dispensação da lei, de acordo com as próprias Escrituras. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, debaixo da graça, dispensação da graça, nós estamos. Portanto, nós estamos na dispensação da graça. Nessa dispensação da graça, caros amigos e irmãos, que vamos falar sobre a questão do dízimo, dando a conclusão. O que é que a igreja, logo, nós que estamos debaixo da graça, o que é que tem para nós? É o dízimo? É o dízimo de Abraão? Será que é o dízimo de Jacó? Será que é o dízimo lá em Malaquias, debaixo da lei? Ou se é o dízimo de Mateus 23. Eu vou deixar na descrição um vídeo falando sobre o dízimo, a qual você pode pegar, que tem vários links, que vai dar continuidade falando sobre o dízimo. Vamos lá então. O dízimo na dispensação da graça. Vou resumir, mas muitas pessoas dizem que nós temos que dar o dízimo, é obrigação, é obrigatório, temos que dar. E o dízimo é definido como 10ª parte do salário das pessoas, no que ela tira, do que ela ganha durante o mês. Porque se não der, Deus vai amaldiçoar, e se não der, o devorador vem, e tem que ter o dízimo. Mas o dízimo na dispensação da graça, ou seja, o dízimo é para a igreja, o dízimo é para a igreja praticar, com base na antiga aliança, porque o dízimo de Abraão não serve de exemplo para nós, tem um vídeo aí falando. O dízimo de Jacó não serve de exemplo para nós, tem um vídeo aí falando. E o dízimo de Malaquias 3:10 também fica complexo para nós, gentílico, praticarmos, pleno século 21. E o dízimo de Mateus 23, supostamente Jesus tinha mandado dar o dízimo, também não serve para argumentar na questão de dar o dízimo. Portanto, e agora? Dar o dízimo ou não? O dízimo na dispensação da graça. Caros amigos e irmãos, muitos dizem, tem que dar o dízimo para poder sustentar a obra. Como é que vamos manter o aluguel, pagar a energia? Como é que nós vamos manter o programa de rádio? Como é que vamos fazer isso e aquilo? A evangelização e tal. Tem que ter o dízimo, ele diz, tem que ter, não pode faltar, porque é para a obra. Bem, mas nós não encontramos nenhuma carta paulina, a preocupação de Paulo, escrevendo para os irmãos, que os irmãos dessem o dízimo, com essa nomenclatura, que os irmãos dessem o dízimo, os 10% que eles tirassem, para poder sustentar a viagem missionária de Paulo, para poder sustentar a comunidade, as comunidades locais, as igrejas locais. Nós não encontramos em nenhuma parte da Bíblia. Você que me acusa de falso profeta, poderia citar um versículo do Novo Testamento, Paulo recomendando dar o dízimo, falando assim, dai o dízimo ao Timóteo, porque a igreja necessita para a obra. Se você que me chama, me acusa de falso profeta, puder provar, mostrar na Escritura, fica melhor, em vez de ficar apenas em acusações vazias. Tá ok? Vamos voltar então. Algumas pessoas dizem, como é que vamos manter? Bem, existem algumas denominações, vamos dizer assim, algumas organizações religiosas, que elas não cobram dízimo. E elas umas delas estão em vários países, não só no Brasil. Eu vou citar apenas 2 grandes organizações religiosas.
grandes duas organizações religiosas que não cobram o dízimo, que não impõem os irmãos o dízimo. E elas nem por isso deixam de crescer todos os anos. Vou mostrar para vocês. Para a primeira. A primeira é Testemunhas de Jeová. Elas não cobram o dízimo e estão em vários países. Bem, você me diz, mas as Testemunhas de Jeová, irmão Daniel, é uma seita. Eles não são cristãos e tal. Bem, mas o modelo de organização, de se organizar, é religioso. Não tem como negar. Eles evangelizam, tem a Bíblia. Então, não tem como... Desculpa, eu não estou focando aqui o que eles ensinam, e sim o trabalho que eles exercem em vários países sem cobrar o dízimo. Certo? Sem impor os irmãos uma taxa de 10% todos os meses do salário. Testemunho de Jeová. Eu estou no site oficial das Testemunhas de Jeová. Aqui. Quantos Testemunhos de Jeová existem em todo o mundo? Bem, relatório de 2015. Testemunho de Jeová em todo o mundo. 8.222.105 pessoas. Congregações. 118.016 congregações. Ou seja, locais de reuniões. Países e territórios em que a Testemunha de Jeová pregam. Olha onde é que foi alcançado. 240 países. Sem cobrar o dízimo. Veja aí, né? Então, nós estamos aqui, a primeira, Testemunho de Jeová. 240 países eles alcançaram. Sem o dízimo. Então não é desculpa, mestre, tá a obra. Aí você, como que eu vou sustentar? Daqui a pouco eu vou falar. Outra, Congregação Cristã do Brasil. Congregação Cristã do Brasil. Congregação Cristã do Brasil, uma igreja cristã não denominacional, a primeira está lá em território brasileiro, dentre as quais são a comunidade clássica, tal. Bem, vamos para o que interessa nesse contexto aqui. Vamos ver aqui, olha, é a terceira maior denominação evangélica do Brasil, a terceira, sem cobrar o dízimo, com 2,2 milhões de membros, se cobrar o dízimo. Estima-se que tem aproximadamente 20 mil templos espalhados pelas 5 regiões brasileiras, conforme o relatório anual. Então vemos aí 20 mil locais e com 2,2 milhões de membros. Como é que eles alcançaram? Destante de pessoas, destante de templo, sem cobrar o dízimo. Portanto, depois de dar uma analisada, examinada sobre essa questão de crescimento, existem outras, viu, que são grandes, então em outros países também, se cobrar o dízimo. Mas como é que eles conseguem? Bem, caros amigos e irmãos, a questão de cobrar o dízimo, eles vão para o apelismo, como já falei no vídeo anterior. Muitos pastores, muitas pessoas, eles têm que apelar. Quando você diz, o dízimo é da lei, o dízimo é algo da lei mosaica, assim como o sábado, como a circuncisão e tal. Diz, não, mas o dízimo foi antes da lei. Aí já cita o quê? Já cita o dízimo de Abraão. Aí quando você diz que o dízimo de Abraão serve de exemplo, de acordo com as características principais lá, eles dizem, não, ele já apela para... Não, então o dízimo de Jacó. Também quando você vai examinar o texto, realmente, sem nenhuma manipulação religiosa, aí você vai ver que o dízimo de Jacó não corresponde com a realidade que a pessoa tenta praticar agora. E pronto, fica sem saída. Eles não, mas Jesus mandou dar o dízimo. Vai para Mateus 23, 23. Quando chega lá também, você acaba descobrindo que a realidade não é aquela ali. Aí eles não tendo mais o que fazer, eles dizem, mas tem que ter um dízimo, irmão Daniel, para poder manter a obra. Tem que dar dízimo para manter a obra. Como é que vai manter? Você deveria fazer essa pergunta, ou deveria dar esse questionamento, para uma pessoa da Testemunha de Jeová, para uma pessoa da Congregação Cristã do Brasil. Você que se diz verdadeiro, mais do que a Testemunha de Jeová, por que você cobra o dízimo? Essa é uma pergunta que deveria você responder, cara amigo e irmão, que cobra o dízimo. Cobra o dízimo. Quem te deu autoridade para cobrar o dízimo? Quem te deu autoridade para cobrar o dízimo? Bem, a conclusão é esta. Ou você pratica o dízimo de acordo com a Escritura, que não tem capacidade de você praticar, ou você pratica um dízimo inventado e foge um tipo de dízimo que vai caracterizar um dízimo religioso, como já foi discutido sobre essa questão.
E aí, eu falando sobre essas questões, essas verdades, eu sou taxado de falso profeta. Quer dizer que quem cobra o dízimo é um verdadeiro profeta, e quem fala de acordo com a Escritura, a questão do dízimo é um falso profeta. Meu Deus do céu. Fazer o quê, né? Jesus Cristo foi taxado como endemoniado e louco. Paulo taxado como louco, como pertencente a uma seita. Mas é isso que acontece, né? Por acaso, me tornei teu inimigo por dizer a verdade? É. Muito bem, então. A questão aqui não é eu, a questão é o dízimo. Bem, depois de falar o que foi falado, nós vamos abrir a Bíblia. Vamos ver a recomendação que tem para a igreja sobre o dízimo. Vamos lá então. Abre tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ser rápido aqui. Pronto, versículo 7. Está aqui. Aqui é o segredo das denominações que não cobram o dízimo. Apenas uma oferta, contribuição. Né? Sem ter a nomenclatura, carregar esse peso da nomenclatura, dízimo, pois seria impraticável se você fosse praticar de acordo com a Escritura. Mas a oferta, temos aqui no Novo Testamento. Paulo repete aqui no Novo Testamento a oferta. Está aqui. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha a grande diferença do Malaquias 3,10. Ou da imposição da lei, do dízimo na exposição da lei. Lá não tinha essa questão de dar o dízimo voluntário, tinha a obrigação, tinha que dar. Dar, devolver como se estivesse devendo. Aqui não. Dar, Deus ama o que dá com alegria. Dá com alegria. Propor no coração. Vamos para outra versão. Outras versão. Vamos ver alguns significados aqui. Com tristeza. O que significa? No grego, né? Vamos lá. Com tristeza. Tristeza. Dor, angústia, aborrecimento, aflição, pensar. Pesar. De lamentação de pessoas lutadas. Ou seja, uma tristeza, aquela dor. Assim era o que acontecia com o dízimo. Muita pessoa dá com dor, aquela coisa força, aquela coisa. Então não ama essa atitude. Essa atitude, tá vendo aí, ó? Não com tristeza. Tristeza. Necessidade. O que é necessidade? Obrigação imposta, seja pela circunstância ou pelo princípio do dever com referência a benefício. O que é o dízimo? Né? Então, na questão do necessidade, a necessidade aqui, o que era? Era uma obrigação que a pessoa tinha. Muitas pessoas dizem, o dízimo hoje não é obrigatório, dá pela fé. O dízimo, quer dizer para você que não é questão de fé não. O dízimo na lei mosaica, a pessoa tem que dar independente da fé. E outra coisa, esse negócio de dizer, o dízimo é questão de fé. Né? Como eu fui acusado aí no vídeo, a pessoa colocou um comentário, né? Não sei, Deus abençoe ela. É uma questão de fé, seu mané, o dízimo. Tá certo, é o argumento que você tem, né? Mas, deixa eu falar para você. Se o católico disser a imagem de escultura, a intercessão dos santos, ou a pessoa do budismo disser, é uma questão de fé, essa fé estará baseada em quê? A mesma pergunta, pergunta também para você. A tua fé, você diz que o dízimo é uma questão de fé, é baseada em quê? A fé tem que ser baseada em quê? Na Bíblia. Então pratica o dízimo de acordo com a Bíblia, se você conseguir praticar. Aí você vai ver quem é o mané. Vamos lá então, você vai ver quem é o mané. Vamos lá então. Necessidade. Obrigação. Imposta, seja por essa circunstância. Era imposta na lei, por aquela circunstância lá. Né? E tinha um benefício também, né? Referência a benefício, costume descarte de alguém, enfim. Dar com alegria. O que significa dar? Doar, doador, a pessoa que dá, doador. Bem, depois de saber esse significado, fica mais fácil e simples de entender que, de acordo com
a Escritura Sagrada, cada um contribui segundo propor no seu coração. Segundo propor no seu coração. Cada um contribui segundo propor no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama que dá com alegria. Então, esse é o versículo que é o versículo, vamos dizer assim, chave para a questão financeira da denominação. Eu sei muito bem, meu caro amigo e irmão, que tem paciência, que agora está assistindo aí esse vídeo. Eu sei que há necessidade financeira. Né? Eu sei muito bem que há necessidade financeira dentro de qualquer tipo de organização, há necessidade financeiramente. E não é por causa disso que você também vai apelar para distorcer a Bíblia para isso. Nós temos aqui a oferta voluntária. Nós temos as doações. Então os irmãos, em vez de dar o dízimo, pode dar o dízimo, mas que esse dízimo seja, vamos dizer assim, convertido a nomenclatura para a oferta. Dá 10% se você quiser, Deus propõe no seu coração. Ali, segundo que está no seu coração, você vê a necessidade, você dá 10% do seu salário todos os meses, como uma oferta, um donativo para a sua organização. E não impor ou imposto como um dízimo, de acordo com a Bíblia, porque fica complicado você praticar o dízimo de acordo com a Bíblia. Então, está aqui, há doações, oferta. Então, o que tem hoje para a igreja, dando conclusão, é oferta. É apenas, então, de acordo com a Escritura, o que deve ser dado hoje não é o dízimo, de acordo com a dispensação da graça, é a oferta voluntária, que pode ser mais do que 10% também. Então, tá aí. Muitas pessoas dizem, você é avarento, não dá o dízimo, daquela coisa. Irmãos, deixa de amedrontar e tentar barganhar com Deus através de promessas que não é a realidade do que a Bíblia diz agora nos tempos atuais. Mas temos aí 2 Coríntios. Né? 2 Coríntios. Aqui é uma explicação superficial. Então, tá aí. É o que tem para a igreja hoje, na dispensação da graça, não é o dízimo. Certo? Não é o dízimo imposto como na antiga aliança. É isto, uma doação de todo o coração. Né? A linguagem de hoje o que diz aqui? Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então tá aí, você diz, o dízimo não é obrigatório não, é uma questão de fé. Questão de fé, ao mesmo tempo, tem que dar. Se não der, o devorador vem. É uma obrigação, né? É algo imposto. E dízimo, se você usar esse termo, questão de fé, nós temos que usar outro termo. Fé baseada em quê? Aonde? Na sua denominação, no seu pastor, no seu reverendo aí, ou é baseado na Bíblia? Se for na Bíblia, o dízimo não vai encaixar. Atualmente. Nós temos aqui, 1 Coríntios. Mas tem que ter o dízimo. Ou seja, uma oferta só não basta. Agora, quem é o avarento? Quer mais? Quer mais? É dízimo, oferta, dízimo, oferta, dízimo, oferta. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Então tá aí. Dando conclusão, vou destacar 7 propósitos principais sobre a oferta voluntária, doações que compete à igreja hoje, atual, no Novo Testamento. Em recomendação do apóstolo Paulo. Está aí abaixo, vocês podem observar, 7 características. Naquele versículo de 2 Coríntios, capítulo 9. Aí tem outros versículos que você pode aí analisar na sua casa. Para que ou para que serve o que a igreja faz hoje, atualmente? É isso aí. Primeiro, a oferta é para expressar a comunhão com os outros membros do corpo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Você pode ler lá. Segundo, para se tornar em algo abundante. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. 3. Para demonstrar a realidade do amor cristão. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e versículo 24. Pega a Bíblia e observa aí. Parte 4. Característica do versículo que nós acabamos de citar. Para imitar o nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Quinto, para ajudar na necessidade dos outros. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13 ao versículo 15. 6. Para experimentarmos que Deus também nos dá abundantemente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 ao 10. E 7. Para gerar nos outros ações de graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 ao 15. Bem, etc.
Então, com isso nós encerramos o estudo sobre o dízimo, certo? Encerramos o estudo sobre o dízimo. E depois estarei respondendo aos comentários do dízimo, das pessoas que falaram sobre o dízimo. Um vídeo só para comentar essa questão, tá certo? Que o Eterno abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E como é que a Testemunha de Jeová está em 240 países sem cobrar o dízimo? Através de doações. Como é que a Congregação Cristã do Brasil, entre outras grandes denominações ou instituições religiosas, estão em vários países e estão pregando o Evangelho sem o dízimo? Através de doações, de oferta, do coração do povo. Apenas isto. Que o Eterno abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. No próximo vídeo, vamos estar respondendo alguns comentários a respeito do dízimo. Que o Eterno abençoe.